Elias, profeta do fogo ou assassino de profetas? Nós encontramos aqui, no livro de Reis, nós vamos ler o profeta Elias, no momento em que percebeu que estava praticamente só. O povo de Israel se desviara, muitos deles em adoração a Baal. Muitos dos irmãos judeus se desviaram para adorar a Baal, que era o Deus fortíssimo, o Deus falso, mentiroso, né, que existia naquela época. E aí, Elias se viu na obrigação de chamar a responsabilidade tanto dos seus irmãos judeus, quanto aqueles que estavam ali promovendo aquele paganismo, aquela idolatria a Baal. E ele chamou essas pessoas. Nós vamos ver aqui escrito no capítulo 18 de Reis, versículos 30 em diante, né? Tem os versículos antes, a partir dos 20, mas para ganhar tempo, aqui, o 24 diz assim: depois disso invocarei o nome do vosso Deus. Aí ele conclama o povo para fazer um desafio, né? Fazer um desafio. Ele disse assim: olha, nós vamos fazer aqui uma invocação, nós vamos fazer aqui um altar, e nós vamos fazer vocês, profetas de Baal, vocês que estão aí junto, adorando a Baal, vocês vão fazer invocação para Baal. E depois eu vou invocar o Deus de Israel. O Deus que responder com fogo, este é Deus. Aí Elias disse aos profetas: escolhei vós primeiro um novilho, e preparai, porque sois mais numerosos, e invocai o vosso Deus, mas não ponhais fogo. Eles tomaram o novilho que foi dado, fizeram em pedaços, e em seguida puseram-se a invocar a Baal desde a manhã até meio-dia. Baal, responde-nos, mas não houve voz nem resposta. Isso eram 450 profetas de Baal, 450 homens. E dançavam ao redor do altar que tinham levantado. Porque eles eram fanáticos, né? Eles adoravam mesmo, eles tinham um apego para Baal, né? Deus falso naquele momento. Eles tinham um apego. Gritai com força, dizia o profeta Elias. Ele é o Deus, mas ele estará intertido, talvez conversando com alguém, ou ocupado, ou em viagem. Aí Elias já estava debochando, né? E eles gritavam com efeito em a voz, reacalharam os seus corpos, segundo seu costume, com espada de lança, até se cobriram de sangue. Olha que calamidade, que coisa terrível, né? Ao ponto de cortar o corpo deles para fazer o pedido que eles estavam fazendo, né? Cortar, porque era costume eles fazerem isso. Eles cortavam o corpo dele e derramavam o sangue deles em homenagem ao Deus Baal. Então Elias disse ao povo: aproximai-vos de mim. E todos se aproximaram. Elias reparou o altar demolido. O altar demolido, quer dizer, que já estava mexido, né? Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos de Israel, saído dos filhos de Jacó, a quem o Senhor dissera: tu te chamarás Israel. E erigiu com essas pedras um altar ao Senhor. Fez em volta do altar uma valeta, com a capacidade de 2 medidas de semente. Dispôs a lenha e colocou sobre ela o boi feito em pedaços. E disse: enchei 4 talhas de água e derramai em cima do holocausto e da lenha. Depois disse: fazei isto pela segunda vez. Quer dizer, eles pegaram 4 talhas de água, derramaram naquele altar que Elias havia preparado ali. Depois mandou repetir novamente. A segunda vez, então, foram 8 talhas. Tendo eles feito, disse ainda uma terceira vez, e eles obedeceram. Então foram 3 lances de 4 talhas. 4 talhas no primeiro lance de água, 4 talhas no segundo lance, 4 talhas no terceiro lance. Entendeu? E esses
a soma, 4 deu 12, simbolizando as 12 tribos de Israel. Eles obedeceram, a água correu em volta do altar e a valeta ficou cheia. Chegou a hora da oblação. O profeta Elias adiantou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saibam todos hoje que sois o Deus de Israel. Eu sou o vosso servo e que por vossa ordem fiz todas essas coisas. Ouvi-me, Senhor. Ouvi-me para que este povo reconheça que vós, Senhor, sois o Deus e que sois vós que converteis os seus corações. Então, subitamente, o fogo do Senhor baixou do céu e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras, a poeira, até mesmo a água da valeta. E aí, quando aconteceu isto, todo o povo, principalmente o povo de Israel, todo o povo se prostrou, como diz aqui, e vendo isso, o povo prostrou-se com o rosto por terra e exclamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Tomai agora os profetas de Baal. Elias disse-lhes. Quer dizer, Elias se dirigiu a palavra para os filhos de Israel, para os judeus, para aqueles que haviam se prostrado diante de Deus. E aquilo ali foi um arraial de alegria, de regozijo, de grito, de louvor. Só o Senhor é Deus de brado. Mas Elias falou assim: olha, vocês cheguem aqui. Tomai agora os profetas de Baal. Não deixeis escapar um só deles. Elias pediu para aqueles judeus, né, aquele pessoal, os irmãos dele, para que pegasse todos os 450 profetas de Baal. Essa parte que eu vou falar agora, nas 1001 pregações, nas 1001 leituras feitas nas igrejas do Brasil e do mundo, essa parte aqui não é falada. Essa parte que eu vou falar agora. Essa parte aqui é trágica. Essa parte aqui é triste. Entendeu? Eu não queria, depois dessa história bonita, da manifestação do fogo que foi derramado lá, porque Elias falou assim: aquele Deus que respondeu com fogo, esse será Deus. E quem respondeu com fogo não foi Baal. Quem respondeu foi o Deus de Elias, o Deus de Israel. Agora, o que aconteceu depois disso que é triste? Olha só, capítulo 18 de Reis, versículo 40, vou ler de novo 40. Elias disse-lhes: tomai agora os profetas de Baal, que eram 450 profetas de Baal. Não deixeis escapar um só deles. E eles os agarraram. Elias levou ao vale de Quizon e ali os matou. Então o profeta Elias, depois que ele fez aquele cenário de manifestação da glória de Yahvé, do Deus de Israel, ele deu a ordem, porque o profeta naquele momento tinha uma força muito grande, tinha uma influência muito grande sobre o povo. O profeta era como se fosse um vidente, um quiromante, entendeu? Como se fosse uma autoridade religiosa muito forte no arraial de Israel, entre as tribos. Naquele momento, as consultas, as orientações do povo eram feitas através dos profetas, ou dos ministérios de profetas. As palavras que Deus queria dirigir ao povo eram através do ministério de profetas. O profeta era uma figura muito importante. Era uma autoridade religiosa fortíssima no arraial de Israel. Esse episódio ele teria um final feliz. Ele teria um desfecho feliz. Se nós não tivéssemos aqui no capítulo 18 de Reis,
versículo 40, que diz: tomai agora os profetas de Baal, não deixeis escapar um só deles. E na continuação do versículo 40, do capítulo 18 de Reis, 1 Reis, Elias levou-os ao vale de Quizom e ali os matou. Então, pelo que nós entendemos aqui, esses 450 profetas de Baal foram mortos, foram assassinados. Eu não queria ler isso aqui na Bíblia, eu não queria ler essa parte aqui. Eu queria ler o desfecho do derramado fogo, do regozijo do povo, da aclamação, do louvor que o povo deu ao Deus de Israel. Só o Senhor é Deus. Eu não queria ler esse desfecho aqui. Porque neste momento aqui, já existia a lei de Moisés, que dizia, não matarás. E aí nós ficamos assim com a pergunta, por que Elias matou os 450 profetas de Baal? É muito complicado. Muito complicado. É uma pergunta que qualquer teólogo do mundo, qualquer estudante da Bíblia, qualquer padre, pastor, ou papa, ou bispo, qualquer religioso cristão, teria dificuldade de responder. Porque quando você lê o versículo 41, em seguida, depois do 40, então Elias disse a Acabe, vai, come e bebe, porque já ouço o ruído de uma grande chuva. Quer dizer, é como se eu estivesse falando de chuva. Não, é como se eu estivesse falando vamos supor assim, de planetas. Eu estivesse falando de planetas e a qualquer momento passasse a falar de lanchonete. Quer dizer, depois do versículo 40, do capítulo 18 de 1 Reis, que fala que Elias matou, está escrito aqui, Elias matou. Claro que não foi ele sozinho, ele chamou o pessoal judeu, né? Foi com a ordem dele, foi com a determinação dele. Como eu falei, o profeta tem uma influência tinha uma influência muito grande sobre o povo. É como se fosse uma voz teocrática, como se fosse a voz do próprio Deus. Então o povo atendeu o pedido dele. Claro que ele não matou um por um ali, quando diz assim, Elias os matou, porque foi na palavra de Elias que os judeus foram lá e trucidaram o pescoço dos balaíns. E eles morreram. Quer dizer, quando nós queremos saber, quando nós temos a intenção, a curiosidade de saber o que aconteceu depois disso, você não vê aqui na Escritura a continuação dessa história dramática, como que aconteceu, a apuração, por que ele matou aquele ali, por que ele matou, com ordem de quem, por que ele teve a intenção de matar, por que ele matou, o que aconteceu, como foi sepultado esses balaíns, o que aconteceu com os outros balaíns, que não, os 450 estavam ali, mas tinham outros balaíns, tinha em outros locais, e tinha os sacerdotes dos balaíns, tinha os príncipes, as pessoas que faziam parte da adoração de Baal. Quer dizer, aqui nós não sabemos o que aconteceu, se eles fizeram conspiração contra Israel, se eles movimentaram a ação para poder se vingar de Elias. Aqui não diz nada. Você fica com aquele ponto de interrogação. O que Elias foi? Ele foi o profeta do fogo, o profeta da aproximação, o profeta da manifestação do fogo, ou um assassino? As duas coisas que nós percebemos aqui, né, pessoal? Ao mesmo tempo que ele mostrou para o povo que só o Senhor é Deus, e por outro lado, ele mostrou-se igual a Moisés, que matava e enterrava, né? É muito estranho isso aqui, né? Eu não queria ler essa história. Eu não queria ler este episódio. Eu queria ler que Elias pediu, clamou, então subitamente o fogo do Senhor baixou do céu e consumiu o holocausto, e além as pedras, a poeira, até mesmo a água. E vendo isso, o povo prostrou-se por terra e exclamou, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu queria ler isso aí.
queria continuar dizendo isso, mas quando você prossegue a leitura, Elias disse para quem? Para os judeus, seus irmãos: tomai agora os profetas de Baal, não deixeis escapar um só deles. E eles os agarraram. Elias levou-os ao vale de Quizon e ali os matou. Então você entende aqui que Elias ele não estava sozinho, né? Ele tinha uma turma com ele. Ele tinha um soldadozinho, tinha lá uns pessoal junto dele. Além daqueles ao qual ele se dirigiu. Quando ele foi fazer esse desafio aos Balaíns, ele não estava sozinho, tinha uma equipe. Não estava sozinho, ninguém faz nada sozinho, nem Deus. Nem o próprio Yahvé faz nada só, porque ele tem os anjos. Entendeu? Deus tem uns anjos, tem uma hierarquia. E esses anjos recebem ordem para executar isso, para executar aquilo. O profeta, é claro que ele não era só, ele tinha pessoas ao lado dele. Quando diz que Elias matou, não quer dizer que ele matou os 450 assim, um por um. Eu vou te matar aqui, vou torcer teu pescoço. Não, ele tinha uma equipe com ele. Agora é triste, né, pessoal? É triste não saber. Agora fica a pergunta: o que Elias foi? O profeta do fogo ou um assassino? Nós entendemos aqui, pela descrição do capítulo 18 de Reis, que ele foi os dois ao mesmo tempo. Temos que seguir o exemplo de Elias nesse sentido? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. A única coisa que tem que ser eliminado na nossa vida é o mal, o pecado, a iniquidade. As coisas ruins têm que ser aniquiladas como? Através da nossa entrega incondicional a Jesus Cristo. Entendeu? Aí você pode perguntar assim, mas por que está escrito isso aqui na Bíblia? Aí eu vou lá para Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Porque a mesma resposta que um teólogo poderia dar para você nessa pergunta. Você poderia perguntar para alguém, perguntar para um teólogo, perguntar para uma pessoa, né? Perguntar que entende a Bíblia. Por que isso aqui está escrito? Não poderia estar escrito somente que Elias desafiou os profetas de Baal, mas quanto a essa parte, não poderia ficar oculto? Por que está aqui, revelado aqui, está escrito isso? Aí, a resposta está lá, no 29 e 29 de Deuteronômio. As coisas reveladas são para nós, nossos pais e nossos filhos. As coisas ocultas são para Deus. E quando você especula o oculto, além da Bíblia, você corre risco de 99% entrar na área da heresia, da mentira, da especulação doutrinária, né? Quando você tenta entrar no oculto, ou seja, especular coisas que não estão nas Escrituras, que não estão na Bíblia Sagrada, aí você corre o risco de 99% de penetrar na heresia e na falsa, né? Hermenêutica, na falsa interpretação da Bíblia. Temos que ter cuidado com isso, né? Qual é o exemplo que nós temos que seguir? Jesus, pessoal. Nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo se atreveu a dizer: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Ele tinha uma vida consagrada, uma vida entregue. Mas eu já entendo, segundo a Bíblia, que eu tenho que seguir o exemplo de nosso Senhor. Que ele mesmo diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quer dizer, Jesus, ele não era bravo e nem é bravo. Jesus, ele mesmo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para vossas almas. E se você lê as histórias do Antigo Testamento sem conhecer a Jesus, você se torna uma pessoa praticamente como se fosse um fariseu no tempo de Jesus, né? Conhecia o Antigo Testamento, conhecia o Pentateuco de Moisés, conhecia as Escrituras, mas eles não queriam seguir a Jesus Cristo. E eles tinham as razões deles, baseadas exatamente numa história como essa que nós acabamos de ver aqui no livro de Reis.
Quer dizer, nós não queríamos ler isso no livro de Reis. Nós não queríamos ter o conhecimento. Não queríamos que Elias fizesse isso, mas ele fez. O que podemos observar neste episódio? Que o homem é falível. Que o homem é falível. Entendeu? Que o homem, por mais consagrado que ele seja, ele está sujeito a falhar. O único homem que não falhou foi Jesus Cristo. Se fez homem e ele cumpriu a lei em nosso lugar. Porque nenhum homem fez isso. Nenhum homem fez isso. Entendeu? Nem Adão, que já foi criado por Deus na santidade. Mas aí ele caiu. E dele surgiu a descendência humana. Todos, né? Pecaram, como diz a palavra de Deus. Mas destruídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. E Paulo explica, ele diz que todos foram encerrados debaixo da maldição para que pela misericórdia alcançasse a salvação em Cristo Jesus. Então, pessoal, o nosso exemplo é Jesus Cristo, tá bem? Você não tem que tomar, por exemplo, Moisés, não tem que tomar, por exemplo, Davi, Salomão, Elias, não, porque você vai encontrar muitas falhas nesses homens. E em Jesus Cristo você não encontra falha nenhuma. Então ele é o nosso exemplo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na série de Sã Doutrina, no próximo domingo nós vamos falar sobre o profeta João Batista. João Batista foi o homem principal, porque existia uma palavra falando que seria o maior dos homens. João Batista foi esse homem do qual nós podemos ver na própria Bíblia, o grande homem. Ele foi o principal dos homens. Quem foi João Batista, o profeta? Próximo domingo, nós vamos conhecer de perto João Batista, o profeta precursor de Jesus. Lembrando que na próxima quarta-feira, às 18 horas aqui, na lavagem das mãos da miséria, nós vamos falar sobre a posição do cristão na política. Qual é a posição do cristão na política? O cristão ele tem que ser esquerdista, ele tem que ser da direita ou ele tem que ser do centro, nem um lado nem do outro, no centro. Já que nós temos o dever, de dar o nosso voto, de comparecer às urnas para votar, em quem que nós temos que votar? Nos candidatos da direita, da esquerda ou do centro? Qual é a posição do cristão na política? Este vai ser o nosso próximo assunto na quarta-feira. Você precisa saber. E na sexta-feira, na 11ª celebração da crucificação do mal. Essa trezena aí é muito forte, hein? Crucificação do mal. Você acredita que tem pessoas aqui da nossa igreja que não estão fazendo essa novena com medo? Estão em casa esperando nós começarmos outra? E quem me fez lembrar isso aí foi a própria dona Berenice. Essa novena ela é tão forte que tem pessoas que estão esperando terminar essa para participar da outra, porque essa é muito forte. Crucificação do mal. É para o mal ser crucificado nos quintos dos infernos. Entendeu? Por isso que o inimigo está com raiva de nós. Entendeu, pessoal? Por isso que o inimigo está com raiva de nós. A raiva é muito grande. E nesta sexta-feira, próxima sexta-feira, nós vamos, na continuação da crucificação do mal, nós vamos falar sobre o Templo de Salomão. A Igreja Universal do Reino de Deus, na pessoa do bispo Edir Macedo, está construindo aqui em São Paulo o Templo de Salomão, que vai ser a sede mundial, a sede internacional da Igreja Universal do Reino de Deus aqui em São Paulo, vai ser o Templo de Salomão.
que foi orçado em 300 mil milhões, né? 300 milhões. E agora ultrapassou, agora está 413 milhões. Porque, segundo informações que nós temos da imprensa, porque é assim, a cidade ela tem um plano urbano de paisagem, né? Por isso que as construções de prédios têm que ter alvará e autorização da prefeitura. Tem estudos, né? Tem estudos feitos pelos urbanistas, pelas pessoas entendidas, ligado ao Estado de São Paulo, ligado aos estados onde são feitas as obras. Então, não é assim, você tem dinheiro e você quer construir, por exemplo, um prédio aqui, na Desembargador Bandeira de Melo. Daí você tem dinheiro, você compra o terreno e você vai construir. Só que não é assim. Para você construir um prédio, existe um estudo feito pela prefeitura, feito pelo Estado onde nós estamos, né? Pelas autoridades, pelo poder público, para ver se há condição de adequar aquele prédio na paisagem urbana daquela cidade. Senão, não é autorizado. E eles perceberam que haveria um congestionamento de veículos devido à presença deste templo lá no Brás. Então, por ordem do próprio poder público, foi ordenado, então, que eles providenciassem um estacionamento edifício para os veículos que comparecerão nas reuniões que se fará realizar neste templo de Salomão, da Igreja Universal do Reino de Deus, aqui no Brás, em São Paulo. E por causa disso, este templo, que estava orçado em 300 milhões, já chega à cifra de 413 milhões de reais. Templo de Salomão, sacrifício de animais ou sacrifício humano? Nós vamos conhecer na Bíblia o que é o Templo de Salomão. Próxima sexta-feira, 9 da manhã e às 18 horas. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513, bem no centro de Santo Amaro, onde nós estamos próximo ao Shopping Boa Vista, próximo ao Largo 13 de Maio, realizando celebrações de libertações de cura em nome de Jesus, o nosso Senhor. Se você quiser entrar em contato conosco, o nosso e-mail é missãoiavé@gmail.com. missãoiavé@gmail.com. E nós temos também no domingo essa celebração da restauração da família, às 9 da manhã, 3 da tarde. Você participando da celebração, você terá o atendimento feito por nós gratuitamente, tá bem? Nossa igreja, comunidade carismática, humilde, simples, mas que tem o coração de Deus para receber você e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Se você quiser entrar em contato também pelo telefone 2597-6926, prefixo 11, São Paulo. 2597-6926 é o telefone para você ligar, marcar a sua consulta e ter as informações da nossa igreja, da nossa comunidade, para abençoar a sua vida. Você que nos assiste através do YouTube, Twitter, pelo segmento da internet, do Google, então você pode se inscrever no YouTube, você pode se inscrever. Como? Você vai ter que escrever alguma coisa? Não, é somente você clicar essa parte vermelha que tem escrito aí, inscrever-se. Você clicou aí, automaticamente você estará inscrito. E todas as vezes que nós colocarmos os vídeos aqui no nosso canal, você vai receber aí no seu canal os vídeos que são gravados aqui no Santuário Yahvé. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O nosso site na internet, www.missãoyahvé.com.br, onde você poderá também fazer o seu pedido de oração para abençoar a sua vida. Até o próximo encontro. Em nome de Jesus, o nosso Senhor.